Hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo que vocês sempre me pedem sobre como eu escolho as cores para as minhas mandalas. Bom, e se você não me conhece, meu nome é Tati Alencar e eu sou artista e terapeuta. Eu sou formada em arquitetura, trabalhei por muitos anos dentro da arquitetura. Tem vários vídeos aqui, inclusive, sobre o meu despertar espiritual, porque a partir desse processo de desenvolvimento interno, principalmente trabalhando no meu feminino, eu comecei a enxergar as mandalas. E através desse processo de enxergar as mandalas nas auras das pessoas, eu comecei a estudar muito profundamente sobre essa geometria, sobre para que elas servem, e eu acabei desenvolvendo técnicas para ler as mandalas e para deixá-las mais alinhadas com as energias das pessoas, com a minha energia, usando ela como ferramenta de autoconhecimento, e por isso que eu chamo elas de mandalas vibracionais. Se você quer saber mais sobre isso e aprofundar, eu vou deixar aqui o link que você encontra tanto aulas gratuitas para você degustar um pouquinho do meu curso online, como também direto o meu curso online. E se você gosta do meu conteúdo, eu sugiro que você siga o meu canal do Telegram, porque lá você consegue sempre ter acesso a todas as informações de todas as redes sociais, inclusive de eventos, lives, de coisas que às vezes vocês não conseguem receber notificações. Então acessa lá, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve, bem como acione o sininho para receber novas notificações. Bom, existem várias formas de você colocar cor nas suas mandalas, mas no meu caso, eu utilizo simplesmente a intuição, porque, como eu contei para vocês, eu comecei como terapeuta, então eu fazia a leitura da aura e dos registros akáshicos das pessoas, e através dessa leitura dos chakras, de várias energias, eu enxergava esses padrões geométricos coloridos na aura das pessoas. Aí, através do estudo na energia das pessoas, eu comecei a desenhar exatamente aquilo que eu via, exatamente aquilo que a minha intuição me falava para fazer. Então, a partir daí, tinha cores, por exemplo, que a minha mente consciente, racional, ela não achava que nunca ia combinar, mas aí tinha todo um sentido do porquê precisava ter a vibração daquela cor para aquela pessoa ou até mesmo para mim. Os meus clientes, por exemplo, quando contratam uma mandala comigo, eles não sabem a cor que ela vai vir, porque esse é o meu trabalho, é um trabalho intuitivo. Porque às vezes a pessoa gosta muito de uma cor específica e às vezes ela tá tão acostumada com aquela cor e ela precisa de uma mudança. E aí quando eu abro a energia da pessoa, que eu me conecto com ela, eu consigo acessar exatamente quais as cores, quais as vibrações, quais os chakras, de repente, que ela precisa trabalhar, e muitas vezes às vezes as cores também não correspondem com cores do chakra convencional. Depois eu falo isso pra vocês. Eu me conecto com essa energia porque é o que a pessoa vai precisar. Então, um dos trabalhos que eu faço, especialmente lá no meu curso, é trabalhar com os meus alunos essa confiança nessa intuição, através de várias técnicas também que eu ensino, porque no meu caso isso foi espontâneo. E aí, para vários alunos às vezes estão começando, às vezes tem muita dificuldade ou mesmo muita insegurança de achar se é a intuição mesmo que tá falando ou se não é. E aí eu trago técnicas para que ela se certifique disso, para que ela se sinta segura, para que cada vez mais ela tenha respostas através dessas cores, fortalecendo a intuição dela. Então eu tenho alunos hoje que já nem precisam usar muitas técnicas, porque as técnicas já estão mais arraigadas, já conseguem simplesmente se entregar e deixar a intuição falar exatamente junto com outras técnicas que conectam você com o cliente. Então o meu trabalho de cores, ela não segue o círculo cromático. O círculo cromático é muito usado em moda, em design e até mesmo em arte. É muito utilizado, E se você não sabe sobre, você pode procurar aqui no YouTube ou em vários outros lugares, no Google, tudo tem muita informação sobre o círculo cromático, porque ele vai ajudar você, por exemplo, a combinar cores, a ver quais são as cores complementares e tudo mais. Só que eu nunca utilizei isso, porque como eu falei pra vocês, todo o meu processo, ele foi totalmente autodidata. Então, assim, ele não seguiu um padrão. Ele foi muito mais de fortalecer essa parte intuitiva
para que assim eu entendesse que as cores, as vibrações das cores eram certeiras naquilo que a pessoa precisava. É claro que quando eu faço uma arte, muitas vezes eu viro pro cliente e eu falo pro cliente quais são as cores que você não gosta muito. Até porque às vezes eu faço uma mandala de parede e aquilo vai ficar na casa da pessoa. Mas aí, muitas vezes na hora que eu abro a energia da pessoa, que eu me conecto, eu vejo que às vezes a cor que ela não gosta, às vezes é uma cor relacionada com alguma situação e ela não consegue lidar. Porque cada cor tem uma vibração específica, tanto relacionado com a cromoterapia, que também não é a técnica que eu utilizo. Você pode utilizar sim a cromoterapia, porque aí você vai lá pela vibração das cores. Mas eu sempre falo que essa coisa de você às vezes fazer cara crachá as coisas, sabe? Tipo, ai, azul é calma, ai, o verde é paz, é esperança. Nem sempre dá certo, porque foi o que eu falei. Muitas vezes não é exatamente o que a pessoa precisa e não é exatamente aquele chakra que a gente quer trabalhar. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, usar de técnicas para que abra essa energia e você se conecta exatamente com a vibração daquele sentimento, daquela energia que você quer levar pro cliente. E é muito maluco, porque às vezes vem umas cores totalmente estranhas e mesmo assim você fala, não vai combinar, e combina. E aí voltando naquela questão às vezes do cliente não querer uma cor, e aí às vezes eu abro a energia do cliente e eu vejo que exatamente, por exemplo, muitos clientes pra mim têm muita dificuldade de aceitar o vermelho, nem todos, porque é uma cor forte pra mim, é uma cor forte até pra eu utilizar. Então eu percebo que, claro, as pessoas veem na sua vibração. É muito mais fácil você fazer uma mandala com cores leves, né? E quando eu falo leves, são cores de chakras superiores, por exemplo, verde, rosa, azul, azul escuro e roxo, que são as cores desses chakras. Se você não entende de chakras, nadinha de nada, deixa aqui nos comentários que possivelmente, talvez, se eu souber que tem muitas pessoas pedindo, eu faço um vídeo mais específico sobre chakras para falar um pouquinho sobre. Mas é muito mais difícil você trabalhar com esses chakras mais terrenos, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, que são cores extremamente mais fortes, são cores mais da terra e são cores que trabalham, às vezes, algumas energias que são aonde a humanidade tem mais problema. Né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu sei que pra mim, por exemplo, o vermelho, ele tá muito ligado com vida financeira, por exemplo, com prosperidade. E muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa área, né, de prosperidade, de finanças, de matéria, sabe? Enquanto outras não. Você vê pessoas assim que são muito, sei lá, e usam o vermelho de uma forma muito que fica incrível na pessoa. E muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade de colocar até inclusive nas mandalas. Mas muitas vezes as mandalas vêm com essa energia, você precisa colocar essa cor. E aí você pode, né, no meu caso, quando eu vejo que a pessoa não gosta daquela cor, ela tem dificuldade, mas ela tem que trabalhar aquela cor, eu não anulo ela. Geralmente, ou eu faço pequenos detalhes, ou eu transformo aquela cor numa cor um pouquinho mais, tipo, pro vinho. Dependendo da tonalidade que tiver as mandalas, eu acho outros tipos de tons de vermelho que a pessoa pode ser que seja mais receptiva. Ou mesmo também, no caso, por exemplo, de mandalas de tatuagem, onde não tem cor, né, são linhas, eu também transformo a vibração das cores em traços, né? Então, durante o processo eu sei a vibração da cor daquela mandala, mas eu não coloco, eu simplesmente fico mantrando durante o processo, eu fico visualizando aquela cor, eu fico emanando porque eu sinto a vibração da cor, mesmo a mandala não tendo cor. Por quê? Porque cada vibração, cada sentimento, cada parte da mandala, ela tem uma mensagem. E na hora que você traz essa mensagem, você sabe a vibração daquela cor. Por exemplo, se você vai trabalhar uma mandala que ela tá ligado, que a pessoa precisa se expressar muito, comunicar, você vai ver que mesmo você lendo ela em traços, que ela tá te falando isso tá ligado com a cor azul, por exemplo, azul clara, que tá muito ligado com a comunicação, com a expressão. Então, assim, eu trabalho nessa técnica e eu ajudo os meus alunos a fazer isso, né? Então, pra mim, essa coisa de cor, ela é muito intuitiva. Ela não segue uma regra específica. É óbvio que a partir do momento que você começa a trazer essa intuição, você pode se aprofundar nas energias e vibrações da cromoterapia daquela cor ou na psicologia daquela cor, dependendo de que você quer fazer. Por exemplo, você vai fazer uma mandala para aquela pessoa, para prosperidade, para um espaço de restaurante. Aí, dependendo do tipo de restaurante, se ele é um restaurante fast food ou se é um restaurante, por exemplo, mais gourmet, mais chique, você vai trabalhar com temperaturas de cores diferentes, mas às vezes na mesma cor. Por exemplo, você vai trabalhar o vermelho, por exemplo, eu dou um exemplo aqui,
no fast food você vai pôr uma cor bem chocante, um vermelho bem vibrante, e de repente naquele mais chique você vai trabalhar com a vibração do vermelho numa cor mais pro vinho, né? Uma cor mais pastel, para poder trabalhar aquela energia. Então você vai aprofundando os seus conhecimentos para você ter essa sensibilidade. E dentro lá, né, do meu curso e tudo mais, o que eu faço especialmente? Porque às vezes é aquilo que eu falei, nem todo mundo se conecta realmente com a intuição. Muitas vezes quando a gente está muito aberto, a gente se conecta até mesmo com energias e formas de pensamento que conduzem a gente de uma forma que a gente acha que é nossa intuição, mas não é. Então dentro do trabalho a gente trabalha exatamente com a nossa intuição e não com guias, com mentores, né? Eu trabalho totalmente com a energia angelical de proteção e você aprender a se conectar com a intuição. E é claro que a partir disso você começa também a se conectar com as cores que você tem que se vestir naquele dia, né? Você começa a usar essa intuição para você ver a vibração que você precisa estar perto de você, né? Tem momentos que a gente precisa das cores perto da gente para que a gente possa receber a vibração daquela cor, né? Então é muito importante aquilo que você coloca na mandala, porque às vezes, por exemplo, você adora azul, mas o cliente quer azul, mas o cliente ele tá depressivo, você pode ter um excesso de calma naquele cliente, porque o azul, além dele trabalhar a comunicação e dependendo do tom dele e da forma como você coloca na mandala, se tiver too much, muito azul, pode ser que realmente leve aquela pessoa, aquela vibração, a abaixar a vibração dela. Então assim, é difícil você utilizar somente o mental e o conhecimento de livros para poder aplicar na mandala. Você tem que ter essa sensibilidade de acessar a energia do cliente, de sentir o que realmente ele precisa, e não somente trabalhar na estética, porque quando você trabalha na estética, a mandala fica incrível, fica linda, mas ela fica um pouco vazia. Você vê que ela não tem essência, ela não tem alma, ela até vibra aquela cor, mas será que é aquela cor mesmo que o cliente precisa ou aquela cor está confortável para aquele cliente continuar onde ele está, sabe? Às vezes um cliente, foi o que eu te falei, às vezes um cliente está com depressão e ele adora azul, e aí ele fica pedindo essa, né, eu quero mais azul, e a questão do meu trabalho é às vezes abrir e falar assim, olha, é o seguinte, eu sei que você gosta de azul, mas a sua mandala tá pedindo verde. Por causa disso, porque você precisa de verde e laranja, por exemplo, que você precisa de vitalidade para poder sair de onde tá, que você precisa, sabe, de cura para onde você tá. Então você tem que ter essa sensibilidade que você pode aplicar também dentro de outras terapias, né? Porque eu gosto de unir a terapia com as mandalas, porque elas são para mim símbolos sagrados. Então eu vou trazer um pouquinho da vibração referente à cromoterapia aqui para vocês, sendo que não é a cromoterapia em si que eu utilizo. Eu cruzo diversos fatores, principalmente a parte dos chakras e a questão de nem sempre a cor está correspondendo também ao chakra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você faz uma mandala, vamos supor que um cliente chega para você e fala assim, Tati, eu quero uma mandala que traga, sei lá, prosperidade para minha vida. E aí, de repente, você olha na cromoterapia ou você lê em algum lugar que o amarelo vai trazer prosperidade, que o amarelo vai trazer, né, a energia do ouro, da riqueza, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Só que na hora que eu abro a energia da pessoa, eu vejo que antes dela trabalhar o amarelo, para ela poder destravar essa energia de prosperidade dela, ela tem que trabalhar a energia de conexão ou perdão com o pai dela. E aí pode estar trabalhando tanto no vermelho, como pode estar trabalhando no verde e no rosa, que é uma energia de compaixão, que é uma energia de perdão, uma energia de cura, como também pode estar trabalhando com essa energia de base, de limpeza, de aceitação da matéria. Por isso que eu falo que às vezes não dá para fazer uma mandala simplesmente pela vibração das cores. Você tem que saber além disso. Por isso que eu trago muito essa questão de autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você entende, quanto mais você faz mandala alinhado com a sua intuição e você entende através de técnicas o que aquela cor está vibrando exatamente para aquela pessoa e trazendo para aquela pessoa, você vai fazer uma mandala cada vez mais conectada. Mas, como eu falei para vocês podem usar a cromoterapia, porque ela sempre vai fazer bem, mas sempre com muita cautela nessas questões que eu falei para vocês, para que ela não seja demais,
né? E tendo esse cuidado e sensibilidade, porque às vezes eu imagino vocês que fazem mandalas são pessoas sensíveis, né? São pessoas, todo artista é sensível. Então, às vezes você não sente que às vezes o cliente pede uma cor pra você e você, na hora que tá fazendo, você fala, putz, eu não queria fazer essa cor. Sei lá, tinha que ser outra cor. E aí você não tem um argumento específico e você faz aquela mandala, às vezes é uma cor que você ama, mas você faz aquela mandala de uma forma pesada, a mandala não anda, a mandala fica travada, porque você tá mexendo com energia, mas você não tem essa noção. Então todo esse trabalho mesmo que eu faço, porque eu fui percebendo isso, e principalmente porque eu vejo os meus alunos com essas dúvidas, com essas questões. Então, alinhar isso e deixar com que a sua intuição nesse momento, vamos supor, né? Eu quero continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo as minhas mandalas, mas tomar esse cuidado de nesses momentos onde você sentir que a sua intuição, essa sensação de que, tipo, não é isso, você escutar mais a sua intuição. Chegar pro cliente e falar assim, olha, eu sei que você quer essa cor, mas tá me vindo muito aqui laranja. Eu posso colocar um pouco de laranja, né? Eu posso trazer isso? Eu gosto da arte intuitiva. Eu gosto que o cliente entregue para você aquilo, sabe, assim, que ele sinta essa confiança, né, que você vai fazer algo realmente que ele precise. Mas aí, claro, você precisa ter esses argumentos, você precisa saber falar o porquê que você tá achando que é melhor o laranja. Às vezes você não precisa, às vezes o cliente até entende. Então, é isso, eu preciso. E aí você traz através da cromoterapia. Vou dar um exemplo aqui para vocês na cromoterapia, que é algo mais simples e mais fácil para todo mundo usar, sem que, por exemplo, precise fazer o meu curso, por exemplo, né? Ou que tenha um conhecimento mais profundo dos chakras, de outras energias e saiba fazer proteções energéticas para que você realmente confie nessa intuição que vem. Mas a cromoterapia, ela é ótima exatamente para quem está começando, para quem não quer se aprofundar tanto, só quer realmente fazer uma arte legal. Você pode fazer através do círculo cromático, mas aí vai ficar uma coisa meio moda, sabe? Não sei, eu não me conecto muito assim com o círculo cromático. Você pode até usar para poder ter umas referências do que combina com o que, mas para mim não funciona. Eu vou falar aqui um pouquinho, dentro da cromoterapia, o branco, por exemplo. O branco, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele traz limpeza, ele traz purificação, cura, espiritualidade, unidade, conexão, repele e reflete energias não compatíveis, né? Porque o branco, ele é a reflexão de todas as cores. Então, onde você coloca branco, você pode ver que pessoas, sei lá, terapeutas, pessoas que trabalham com energia, geralmente às vezes vestem branco, porque qualquer energia que vier boa ou ruim, né, que mantenha a minha energia aqui e que seja expelido, porque, né, seja refletido. Só que o excesso de branco, por exemplo, ele pode trazer frieza, né? Um ambiente totalmente branco, ele não tem vida, né? Ele parece que tá ali, você parece que não tem referência do que é porta, janela, né? E fica aquela coisa fria, gelada. Então tudo tem que tomar esse cuidado, né? De não fazer nada do extremo, né? Trazer esse equilíbrio das cores. O azul claro traz tranquilidade, a calma, serenidade, paciência. Eu tô lendo aqui, inclusive esse textinho aqui é de um e-book meu, que se não lançou ainda, eu vou lançar ele e vai ficar aqui nos comentários, aqui na legenda desse vídeo para vocês baixarem. É que eu fiz ele faz umas 2 semanas e eu não sei se já liberaram lá na plataforma. Assim que liberar, eu deixo aqui embaixo, tá bom? Nesse e-book eu fui linkando algumas coisas de cromoterapia com os chakras. Então, através das cores, você consegue ter essa noção, sempre tendo esse cuidado de você não deixar too much, muita cor, quando você sentir que não é, sabe? Escutar mais a sua intuição, né? E como você sabe disso? Estudando a vibração das cores ou simplesmente se conectando com a intuição, porque a intuição não erra, gente, ela é incrível. O azul escuro, né, ele traz intuição mais apurada, purificação, força. O verde, ele traz cura, saúde, verdade, esperança, conexão com a natureza, com o coração. Amarelo traz alegria, bem-estar, atenção, foco, produtividade, prosperidade. O laranja traz felicidade, criatividade, vitalidade, movimento, sexualidade. O vermelho traz vitalidade, estímulo, coragem, ânimo, sexualidade também. O violeta traz espiritualidade, misticismo, conexão, elevação espiritual, não somente aquela cor. Às vezes uma pessoa precisa de uma cor só, vários tons daquela cor. Mas tomar cuidado com essa questão e se conectar com a sua intuição. É essa minha mensagem de como eu escolho as cores.
E é claro que dentro da cromoterapia e dos chakras você consegue colocar muita vibração, muitas informações sobre as cores, né? Então aí eu recomendo que você estude mais se você quiser ter esse conhecimento, mas sempre aplique através da sua intuição, que ela sempre sabe o que é melhor para você e para o outro. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, das dicas. Deixe comentários aqui com dúvidas, sugestões de novos vídeos, que eu adoro ler e responder para vocês. Gratidão e até o próximo vídeo.